Olá! A partir desse encontro nós vamos começar a refletir sobre cada um dos 7 pedidos constantes do Pai Nosso. Já fizemos uma pequena introdução sobre a palavra Pai e o significado do pronome nosso nessa oração. Agora a gente começa, depois de uma breve introdução, a refletir sobre cada um dos 7 pedidos, que, como nós já vimos, eles estão numa sequência de importância. O que pedimos primeiro até o que pedimos depois. E isso tudo nós pretendemos que fique bem esclarecido, porque é o próprio catecismo da Igreja, é o magistério da Igreja quem nos ensina assim a importância sequencial dos pedidos colocados pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, Jesus Cristo, para que nós todos façamos esta oração fundamental na sequência querida por Deus. Hoje, o primeiro dos pedidos, como diz, o que vem em primeiro lugar: santificado seja o vosso nome. E aqui nós vamos fazer toda uma reflexão sobre o nome de Deus, esse nome tão sagrado que os antigos nem pronunciavam. Tem toda uma história, e aí é Jesus quem vem revelar esse nome que deve ser santificado em nós. Santificado em mim, tem que ser santificado em você, o nome de Deus tem que ser santificado em todos os homens, no mundo todo. Esse é o pedido fundamental, o primordial, o primeiro dos 7. Então vamos a partir do parágrafo 2803 até o 2815, a gente vai lendo e já comentando rapidamente cada um deles. Vamos começar? Artigo 3. Os 7 pedidos. Depois de nos ter posto na presença de Deus nosso Pai, para adorá-lo, amá-lo e bendizê-lo, o Espírito Filial faz brotar de nossos corações 7 pedidos, 7 bênçãos. Os 3 primeiros, mais teologais, nos atraem para a glória do Pai. Os 4 últimos, como caminhos para Ele, apresentam nossa miséria à sua graça. Um abismo chama outro abismo, Salmo 42. A primeira série de pedidos nos leva em direção a Ele, para Ele. Vosso nome, vosso reino, vossa vontade. É próprio do amor pensar primeiro naquele que amamos. Em cada um desses 3 pedidos não nos mencionamos, mas o que se apodera de nós é o desejo ardente, a angústia, até do Filho bem-amado para a glória do seu Pai. Seja santificado, venha, seja feita. Essas 3 súplicas já foram atendidas pelo sacrifício do Cristo Salvador, mas se elevam doravante na esperança para seu cumprimento final, enquanto Deus ainda não é tudo em todos. Então, nós vemos que esses 7 pedidos são 7 bênçãos, os 3 primeiros referentes a Deus, mais teologais, e os 4 a nosso favor, apresentando essa nossa miséria, e nós vamos entender isso a cada reflexão de cada um desses pedidos. Então são 3 verbos que nós temos aqui, né? O seja santificado, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, temos aqui uma sequência do que nós precisamos. Santificar o nome de Deus em nós, em mim, em você, no mundo todo. E é esse o assunto desse nosso encontro hoje. Nós vamos ver um por um, sequencialmente. Continuando. A segunda série de pedidos desenrola-se no ritmo de certas epiclésias eucarísticas. É a apresentação de nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das Misericórdias.
sobe de nós e nos diz respeito desde agora neste mundo. Dai-nos, perdoai-nos, não nos deixeis, livrai-nos. São os 4 verbos aí. O 4º e o 5º pedidos referem-se à nossa vida como tal, seja para alimentá-la, seja para curá-la do pecado. Os 2 últimos referem-se ao nosso combate pela vitória da vida, o combate da própria oração. Mediante os 3 primeiros pedidos, somos confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados pela caridade. Criaturas e ainda pecadores, devemos pedir por nós, estendendo este nós às dimensões do mundo e da história que oferecemos ao amor sem medida do nosso Deus. Porque é pelo nome do seu Cristo, pelo reino do seu Espírito Santo, que nosso Pai realiza seu plano de salvação, por nós e pelo mundo inteiro. Então, nesses 4 parágrafos, nesses 2 slides, nós temos uma pequena introdução sobre os 7 pedidos constantes no Pai Nosso. Os 3 primeiros mais teologais, os 3 primeiros falando da nossa fé em Deus, o nome, o reino, a vontade de Deus. E os 4 seguintes são relativos a nós, com 4 verbos. Dai-nos o pão de cada dia, perdoai-nos nossa miséria pelo pecado. Nós precisamos de alimento e de perdão, de misericórdia. E combater, os obstáculos da vida, as tentações e o mal reinante ainda na terra. Então, os outros 4 últimos pedidos, que nós vamos ver depois, sequencialmente, até o final dos nossos encontros, para entender melhor a oração fundamental do Pai Nosso. Feita essa introdução, nós já partimos então para o primeiro dos 7 pedidos: santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é sagrado e precisa acontecer essa santificação do nome de Deus em nós. Deus já é santo, é Ele quem santifica, mas nós precisamos pedir que consigamos praticar em nós essa santidade que nos vem de Deus. Vamos ler. O termo santificar deve aqui ser entendido por primeiro, não em seu sentido causativo, porque só Deus santifica, que torna santo, mas em seu sentido estimativo, reconhecer como santo, tratar de maneira santa. Assim, na adoração, esta invocação é às vezes compreendida como um louvor e uma ação de graças, mas este pedido nos é ensinado por Jesus, um pedido, um desejo e uma espera em que Deus e o homem estão empenhados. Desde o primeiro pedido a nosso Pai, somos mergulhados no mistério íntimo de sua divindade e no evento da salvação de nossa humanidade. Pedir-lhe que seu nome seja santificado nos envolve na sua vontade para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Às vezes a gente diz assim, nós nunca somos santos, nem os santos que estão no céu são santos por si mesmos. Temos aí Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, a Irmã Dulce, Santo Antônio Galvão e todos os santos e santas. Eles são santos por sua própria santidade? Claro que não. É aquele velho e antigo exemplo que a gente lembra, que a lua não tem brilho próprio, é o sol que a ilumina, para dizer que santo só Deus é santo, mas quem se aproxima dele, ele santifica. Então, todas as pessoas se tornam santas no nome de Deus, que é santo, que é sagrado. É Ele quem nos dá a santidade sem nenhum mérito de nossa parte. É puro dom, é pura graça. E da mesma forma que é quando nos aproximamos da luz que ficamos mais iluminados. A luz não é nossa, a luz vem de Deus. É assim que acontece a santificação do nome de Deus em nós, por obra, por graça dele e não nossa. Continuando.
Nos momentos decisivos de sua economia, Deus revela seu nome, mas o revela realizando sua obra. No entanto, esta obra só se realiza para nós e em nós, se seu nome for santificado por nós e em nós. A santidade de Deus é o centro inacessível de seu ministério eterno. Ao que deste mistério está manifestado na criação e na história. A Escritura chama de glória a irradiação de sua majestade. Ao criar o homem à sua imagem, Deus o coroa de glória. Mas, pecando, o homem é privado da glória de Deus. Sendo assim, Deus vai manifestar a própria santidade, revelando e dando seu nome, a fim de restaurar o homem à imagem do seu Criador. Resumindo, a santidade é de Deus. É por nós que devemos nos esforçar para que a santidade de Deus venha a nós, a mim, a você, a todos os homens. Em nós, a santidade venha a nós. Então, Deus já é santo, como estamos repetindo, mas o pecado faz com que nós sejamos privados dessa santidade de Deus. As nossas falhas do dia a dia, somos pecadores, nem merecíamos tanto amor, mas Deus é amor e Ele quer restaurar o homem à sua glória. O que Ele faz? Ele vem ao nosso encontro pelo seu Filho para nos salvar, para nos redimir no seu nome, que é sagrado. O nome de Deus é santo, e santo Ele quer também que nós sejamos como Ele é santo, por graça, por dom, nunca por nossos méritos. Vamos ler mais 3 parágrafos. Na promessa a Abraão e no juramento que a acompanha, Deus empenha a si mesmo, mas sem revelar seu nome. É a Moisés que começa a revelá-lo e o manifesta aos olhos de todo o povo, o salvando dos egípcios, porque estupenda foi a vitória. Êxodo 15. A partir da aliança do Sinai, este povo é seu e deve ser uma nação santa, consagrada. Em hebraico é usada a mesma palavra, santa ou consagrada, porque o nome de Deus habita nele, nesse povo. No entanto, apesar da lei santa que o Deus Santo lhe dá e torna a dar, e embora o Senhor, em consideração ao seu nome, use de paciência, o povo se desvia do Santo de Israel e profana seu nome entre as nações. Por isso, os justos da antiga aliança, os pobres que retornaram do exílio e os profetas, ficaram abrasados pela paixão por seu nome. Por fim, em Jesus, o nome do Deus Santo nos é revelado e dado na carne como Salvador. Revelado por aquilo que Ele é, por sua palavra, por seu sacrifício. É o cerne de sua oração sacerdotal. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. João 17. Por santificar Ele mesmo o seu nome, Jesus nos leva a conhecer o nome do Pai. Completada a sua Páscoa, o Pai lhe dá então o nome que está acima de todo nome. Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesses 3 parágrafos, nós vemos aí um resumo, uma recapitulação da economia da salvação, da história da salvação, desde os princípios, quando Deus começa a formar o seu povo, desde Abraão, depois Moisés, depois no Sinai, depois o exílio,
e a idolatria desse povo, a infidelidade desse povo, mas os profetas e as pessoas do bem, os pobres, estão sempre lembrando o nome sagrado de Deus, sem pronunciá-lo como vimos, mas com respeito, procurando fazer com que se retorne aos desígnios de Deus a caminhada desse povo. Mas é em Jesus, no Novo Testamento, que isso vai acontecer, quando o próprio Deus dá o seu nome, dá o nome ao seu Filho de Deus salva, Salvador, Deus salva, Yeshua, Jesus, o significado do nome Jesus. Deus salva esse povo e vem, com a sua palavra, com o seu sacrifício, por tudo aquilo que Jesus nos revela o nome sagrado de Deus, que é Pai, como vimos nos encontros anteriores. O nome de Deus é Pai, um Pai amoroso, apaixonado pela sua obra-prima, que é o ser humano, e que Ele quer que tudo aconteça em Jesus Cristo, no seu Filho. Por isso que nós temos que permanecer nesse Jesus Cristo, se nós quisermos que a santidade de Deus aconteça por nós e em nós. Uma recapitulação aqui da história da salvação, para que o nome de Deus seja santificado em todos nós. Mais um parágrafo, vamos ler. Na água do batismo fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Durante toda a nossa vida, nosso Pai não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses. E porque é graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação. Contribui para a sua glória e para a nossa vida o fato do seu nome ser santificado em nós e por nós. Esta é a urgência de nosso primeiro pedido. Quem poderia santificar a Deus, já que é Ele mesmo quem santifica? Mas nos inspirando nesta palavra, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11. Nós pedimos que, santificados pelo batismo, perseveremos naquilo que começamos a ser. Pedimos isto todos os dias, porque cometemos faltas todos os dias e devemos nos purificar de nossos pecados por uma santificação retomada sem cessar. Recorremos, portanto, à oração para que essa santidade permaneça em nós. Essa nossa caminhada de fé começa com as águas do batismo, nesse renascer, neste nascer de novo, neste nascer para Deus. Nós queremos a graça santificante de Deus em nós, por nós. Então é esse o primeiro pedido, o pedido fundamental, que esse nome de Deus seja santificado em nós, porque é um mandamento, desde o Levítico, esse terceiro livro aqui do Pentateuco, capítulo 11, santificai-vos, ou seja, permita, é um mandamento, é uma ordem, permita que eu, que sou santo, seja santo em você. Santificai-vos, sede santo, porque eu sou santo. Para se aproximar de Deus, para a gente ser santificado por Ele, tem coisa melhor? Querer, desejar, permanecer nessa santidade de Deus. Esse esforço tem que ser diário. Cometemos faltas todos os dias.
E essa conversão para a santidade de Deus, ela tem que perseverar até o nosso último suspiro. Essa santificação do nome de Deus em nós não pode parar nunca, jamais. É um esforço diário, do amanhecer até o amanhecer do dia seguinte, enquanto estamos inseridos no tempo. Essa é a vontade de Deus, que santificado seja o seu nome. É um mandamento, é uma ordem. Mais um texto, 2814, que é o penúltimo desse encontro. Depende inseparavelmente de nossa vida e de nossa oração que seu nome seja santificado entre as nações. Pedimos a Deus que santifique seu nome, porque é pela santidade que ele salva e santifica toda a criação. Trata-se do nome que dá a salvação ao mundo perdido, mas pedimos que o nome de Deus seja santificado em nós por nossa vida. Pois se vivermos bem, o nome divino é bendito. Mas se vivermos mal, ele é blasfemado. Segundo a palavra do apóstolo, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vós. Romanos 2. Rezamos, portanto, para merecer ter em nossas almas tanta santidade quanto é santo o nome do nosso Deus. Esse texto aqui é de Tertuliano, dos Primórdios. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, pedimos que ele seja santificado em nós, que estamos nele, mas também nos outros, que a graça de Deus ainda guarda, a fim de nos conformar aos preceitos que nos obrigam a rezar por todos, mesmo por nossos inimigos. Por isso, não dizemos expressamente vosso nome seja santificado em nós, porque pedimos que ele o seja em todos os homens. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a igreja nos adverte de que a gente não pode ter orações apenas individualizadas, individualistas, egoístas, quando o próprio Jesus no Sermão da Montanha nos lembra isso. A gente reza muito por si mesmo, por sua saúde, por sua prosperidade, por sua proteção, por suas bênçãos. Só venha a nós o vosso reino, como depois nós vamos também refletir sobre isso. Cuidado, as nossas orações devem ser mais abertas. Como a gente vê aqui, seja santificado o vosso nome, não está falando em nós, porque é um pedido para a humanidade toda, que todas as nações santifiquem o nome de Deus. Santifiquem significa estejam abertas a essa santidade que Deus quer enviar para todos, mas nem todos querem ainda, e às vezes a culpa também é um pouco nossa, porque vivemos mal, falhamos, pecamos por omissão, que é o de não evangelizar, de não ser uma igreja em saída, de não anunciar o evangelho, de não pregar. E São Paulo nos lembra: ai de mim se eu não evangelizar. Deus quer que o seu nome seja santificado em toda a terra, mas isso não está ainda acontecendo. Como nos lembra aqui Tertuliano, os padres da igreja, nos primórdios do cristianismo, todas as almas é preciso ser atingidas pela santidade de Deus. É o que está nesse primeiro pedido do Pai Nosso, que é essencial. Então, é para todos, todos os homens, até para os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguem os valores cristãos, todos esses valores demoníacos que são despejados em nossas casas, pelas redes sociais, hoje em cada celular, em cada TV, em cada sistema aí digital.
esses valores cristãos, com essas ideologias demoníacas, são despejadas contra nós que somos a igreja. E isso está completamente contra a vontade de Deus, que quer que seu nome seja respeitado, seja santificado, porque esse é o seu mandamento. Por fim, só esta conclusão, vamos ler. Este pedido, que contém todos os pedidos, é atendido pela oração de Cristo, assim como os outros 6 que o seguem. A oração ao nosso Pai é nossa oração, se for rezada no nome de Jesus. Jesus pede em sua oração sacerdotal: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Então esta oração, ela continua, nós temos que perseverar nela com este pedido primordial, que a santidade do nome de Deus aconteça, como Jesus também nos pede e nos revela, nessa oração sacerdotal que nós já comentamos, do capítulo 17 do Evangelho de João. Dessa forma, nós concluímos aqui essas reflexões nesse encontro sobre o primeiro dos 7 pedidos. E no próximo vamos continuar. Continue com a gente, continue conosco. Buscar as coisas do alto também é um mandamento. Mandamento do nosso Salvador, que quer que nós sejamos santificados nele, até que tudo seja tudo em Deus e em Jesus Cristo, que é o Senhor. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. Que é preciso reparar.